Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, na autoridade e no poder que é no nome de Jesus, eu quero colocar essa palavra, Pai, diante do Senhor essa noite. E o meu pedido, Pai, o pedido que eu te faço, é que o Senhor venha me usar da maneira que o Senhor quiser, porque eu me coloco nas tuas mãos como um instrumento, Pai, teu. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha visitar cada uma das pessoas que estão aqui. E te peço também que o Senhor venha visitar aquelas que vão assistir essa palavra através da internet. Senhor, que o Senhor possa fazer com que essas vidas abram seus corações para receber essa palavra que vai trazer cura, libertação, que vai trazer desbloqueio emocional, Pai. É no nome de Jesus que eu oro a Ti e já te agradeço, Senhor. Amém. Queridos, hoje eu vou falar para vocês a respeito de paternidade e identidade. O que vem a ser a identidade? Identidade é o que define quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós iremos. E isso é uma das maiores, se não for a maior dificuldade do ser humano. E eu costumo dizer que se você não sabe quem você é, qualquer lugar serve. E isso é um perigo, porque Satanás ele quer exatamente isso. Satanás ele não quer que você saiba quem você é. E ele luta incansavelmente para que você seja ferido o quanto antes, para que ele possa distorcer a tua e a minha identidade. Eu quero ler um texto que está em Gênesis, capítulo 1, de 26 a 28, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Queridos, nós fomos criados pela Trindade, porque os três, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, estava ali no momento da criação do homem. E nós fomos criados pela Trindade Santa para que nós fôssemos iguais, à semelhança de Deus. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido, porque, como eu disse alguns minutos atrás, Satanás ele trabalha incansavelmente para te ferir desde o ventre da sua mãe. E eu vou te explicar por quê. Porque o pai biológico é aquele que afirma a identidade do filho. E quando esse pai falha, vai haver muitas consequências em relação a isso, por conta disso, por consequência disso. E a orfandade espiritual é a causa mais séria da distorção da identidade. Por quê? Porque nós vamos transferir tudo aquilo que nós recebermos do nosso pai biológico, do nosso pai terreno, nós vamos transferir para Deus. Então, se um pai, dependendo da forma que um pai se referir àquele filho, dependendo da forma que o pai educar aquele filho, quando você chega ao Senhor, quando você se entrega a Ele, com certeza você vai ter dificuldade de ter um relacionamento saudável com Deus Pai. Isso vai ficar completamente comprometido.
E o que é mais terrível, o que é pior, você vai passar a tua vida inteira achando e se comportando como um servo ou um escravo de Deus, sendo que, na verdade, você foi criado para ser filho de Deus. Existe uma diferença gritante entre um tratamento de um escravo, de um servo, e o tratamento de um filho. Vocês que já são pais e mães, vocês tratariam ou tratam o seu filho como você trata um funcionário, digamos assim? Você trataria o seu filho? Você teria a mesma intimidade que você tem com o seu filho, com o funcionário, com o servo? Claro que não. Claro que não. E, infelizmente, dentro das igrejas, muitos estão passando por dificuldades, muitos estão passando por situações de escassez, porque a chave ainda não virou. E tudo isso que eu estou falando, que eu vou pregar a partir de agora, não está no nível consciente, está no nível subconsciente. E só o Espírito Santo de Deus que pode trazer à memória as falhas que os nossos pais cometeram conosco. Porque eu sou mãe, nós falhamos com os nossos filhos, porque nós não somos perfeitos. Então, alguma lacuna, você pode ter certeza que vai ter na sua vida. Alguma situação que muitas vezes o pai até tentou acertar, mas ele não conseguiu. E isso você tem carregado. E hoje eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus ele vai trazer essa revelação. Ele vai te trazer a memória, a lembrança, coisas que você passou, que você tem carregado até hoje. Em João 1:2 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Queridos, se vocês já aceitaram Ele como Senhor e Salvador da vida de vocês, eu estou falando de Jesus, se vocês creram no poder do nome dEle, então, por direito, vocês têm o direito de se tornarem filhos, filhos amados. O filho, queridos, ele tem direito à herança. Servos, escravos, não têm direito à herança. Então, hoje, ao final dessa pregação, você vai saber se você tem se comportado como escravo, como servo ou como filho. E o Senhor vai, em nome de Jesus, te trazer cura e desbloqueio emocional. Eu quero falar para vocês agora do papel da Trindade. A Trindade Santa é formada pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. Primeiro, Deus Pai. Qual que é o papel de Deus Pai? Ele tem o controle de tudo. É Ele que exerce o papel da provisão, da proteção, do cuidado para conosco, para os seus filhos. Esse é o papel de Deus Pai. É por isso que existe uma conexão tão forte entre Deus Pai e o nosso Pai biológico. Qual que é o papel de Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade? Jesus é aquele filho obediente. Ele é responsável pela graça. Só existe salvação através dele, mais ninguém. E Jesus é a ponte que nos conecta com Deus Pai. E qual que é o papel do Espírito Santo de Deus? Ele é o conselheiro. Ele é responsável por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquela voz doce e suave que nos impede de cairmos em pecado. Na verdade, nós podemos comparar o Espírito Santo com a nossa mãe. Não que ele seja, mas a mãe é que é mais cuidadosa, a mãe que ele é mais conselheira, certo?
Esse é o papel do Espírito Santo. E agora eu vou falar para vocês quais os papéis que o pai exerce sobre o filho. São 5 papéis. Primeiro, proteção. O homem é a parte mais forte. Ele é quem se coloca na defesa do filho e da família. O pai é a cobertura espiritual do filho e de toda a sua família. Então, esse é o primeiro papel, proteção. Segundo papel, segurança. Segurança, queridos, tem a ver com provisão. O pai é aquele, apesar, hoje as mulheres também trabalham, tal, mas esse papel de provisão é do pai, é do homem. O homem sai para poder trabalhar, ele sai para poder trazer provisão para sua casa. Terceiro papel, dar direção. Como assim? Por exemplo, o pai chega para o filho e fala: esse lugar não é para você ir, não é um ambiente saudável para você frequentar. De repente ele chega e fala: você não deve se envolver com essa pessoa, ela não tem caráter, eu não quero que você se prejudique, que você se machuque. Então o pai dá direção, não em relação a esse tipo de direcionamento, mas em relação a tudo. O pai dá a direção. Quarto papel, o pai, ele impõe limites. De repente ele chega para o filho ou para a filha: olha, você vai estar saindo hoje, mas você vai chegar até às 22 horas. Eu quero que você esteja em casa de volta até às 22 horas. O pai chega para aquela menina, para aquela moça e fala: você não vai sair com essa roupa, eu não quero que você saia com essa roupa, porque essa roupa é inadequada para uma moça. Isso é impor limites. E o quinto papel, afirmar a identidade. O pai chega para a filha e fala: você é minha princesa, você é linda. Chega para o filho e fala: você é capaz, você é inteligente, você consegue. Ou seja, o pai, ele afirma a identidade. É por isso que isso é tão forte quando o pai falha em relação ao nosso relacionamento com Deus. E os papéis exercidos pela mãe, quais são? São 3. Primeiro, nutrição. A mãe amamenta o filho. Quando aquele filho deixou de mamar na mãe, ela vai preparar alimentos saudáveis. Ela vai saber o horário certo que aquela criança precisa se alimentar. Ela não vai ficar com fome. Então, o primeiro papel da mãe, nutrição. O segundo, organização. É a mãe que fala para o filho: você tem que arrumar a sua cama. Não deixa o sapato jogado. Você tem que fazer a tarefa da escola. É a mãe que traz organização para o filho. E o terceiro papel, relacionamento. O primeiro relacionamento que nós temos é com a nossa mãe. O nosso relacionamento com a nossa mãe começa no ventre, quando nós somos concebidos. E depois, quando a criança nasce, como eu disse, na amamentação também existe um relacionamento. Quando a mãe amamenta o filho, ela conversa com ele. Tanto é que o filho, ele reconhece a voz da mãe assim que ele nasce. Por quê? Porque ele passou 9 meses ali dentro do ventre. Então, relacionamento. É a mãe que fica responsável pelo cuidado do filho. Aquele filho, quando ele começa a estar indo na escola, ele chega e fala: mãe, eu quero brincar com os meus amiguinhos, eu posso? Você me autoriza, mãe? Eu posso ir para a casa do meu amiguinho brincar? Eu posso brincar com o meu vizinho? É a mãe que
É a mãe que traz esse relacionamento. Sim, hoje você pode. Hoje eu deixo você ir para a casa do seu amiguinho, mas amanhã ele vem para cá. Então, é a mãe que é responsável pelo relacionamento. Então, queridos, toda vez que um pai abandona, toda vez que um pai abusa da sua autoridade, toda vez que um pai abusa sexualmente de um filho, toda vez que aquele pai não provê as necessidades, tem tantos lares disfuncionais, né? Todas as vezes que o pai se envolve com álcool, com droga, com prostituição, isso vai deixar marcas profundas na alma daquele ser humano. E, como eu já disse, a consequência emocional disso é que nós vamos transferir para Deus Pai exatamente aquilo que nós recebemos do nosso pai biológico. Mas isso não é consciente, isso fica no nível do subconsciente. E só o Espírito Santo de Deus pode trazer a memória, né, o que você passou. E por isso você tem tido algumas reações, algumas atitudes, alguns comportamentos que muitas vezes nem você entende. Então, por exemplo, se você teve um pai muito bravo, muito enérgico, que te disciplinou excessivamente, que abusou da sua autoridade, que não te dava oportunidade de você falar, você começava a falar, cala a boca, você não tem que falar. Eu sou autoridade sobre essa casa, sobre você. Queridos, quando você se converte, a visão que você vai ter de Deus Pai é que Ele é bravo, é que Ele é carrasco, é aquele Deus que castiga. Se você teve um pai mesquinho, que não te premiava quando você acertava, que não te presenteava nas datas que você merecia um presente, ou seja, você, nesse tempo, quando você já conheceu o Senhor, você vai achar que Deus abençoa todo mundo, menos você. E muitas vezes você não vai se achar digno de receber aquilo que o Senhor tem para você. Se você foi abusado sexualmente, ou teve também um abuso de autoridade, dificilmente você vai conseguir confiar e descansar no Senhor. Se o seu pai, se ele mentiu para você, se ele faltou com a verdade, você provavelmente vai existir uma raiz de incredulidade. Porque o pai é aquele que você teve a possibilidade de tocar, de abraçar, de olhar, de sentir. Então, se você teve esse pai que faltou com a verdade, você se sentiu enganado, vai ser muito difícil você ter fé. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. Então fica muito difícil, fica uma lacuna. E você ora, e você jejua, e você busca, e você fala, Deus, eu não consigo. Se você foi abandonado pelo seu pai, de repente, quando você era criança, ou talvez você não conheceu o seu pai biológico, ou ainda você conheceu, mas ele faleceu enquanto você era muito pequeno. Isso, queridos, você vai ter a sensação de que a qualquer momento o Senhor vai abandonar, Ele vai te deixar. Você acha que qualquer deslize seu, Ele vai te abandonar. Ele vai sair, você vai perder a presença dEle. E por outro lado, se você teve um pai permissivo demais, você vai ter aquela sensação, você vai se comportar diante de Deus, que você pode fazer o que quiser com Deus, que Ele não vai te corrigir.
Então, existe uma distorção de identidade. Você não consegue assumir a posição de filho. E isso compromete o relacionamento com Deus Pai. Você fica sempre aquém daquilo que você poderia receber. Então, muitas vezes, numa atitude religiosa, você até chama Deus de Pai, mas na prática, você não vive. Você não vive aquilo que o Pai tem para você. Você não vive as promessas do Senhor. Você não vive isso. Então, o Senhor quer quebrar a religiosidade hoje. E quais são as principais causas da distorção de identidade? Primeiro, a rejeição. Segundo, o abandono. Terceiro, todo tipo de abuso. Abuso sexual, abuso de autoridade, abuso psicológico, abuso financeiro. Como assim, pastor, abuso financeiro? Tem pais que colocam os seus filhos para pedir dinheiro no sinaleiro. Tem pais, e aí, quando essa criança chega com aquele dinheiro, ela pega aquele dinheiro para comprar droga, para comprar bebida, para comprar cigarro. Isso é abuso financeiro. E o abuso psicológico, pastora, como que é? O abuso psicológico é aquele abuso que, ao invés do pai afirmar o filho, ele faz o contrário. Você não vai dar nada. Você não vai ser ninguém. Ou seja, ele amaldiçoa o filho ao invés de abençoar. Entre outras situações. E traumas que envolvem a paternidade. Por exemplo, a morte prematura de um pai, né? Quando aquele pai falece e aquela criança fica órfã de pai. E quais as principais consequências da identidade distorcida? Primeiro, o homossexualismo e todas as distorções da homoafetividade, como, por exemplo, se tornar um travesti ou um transexual. Então, se esse pai ele abusou de um filho, de repente não foi o pai. Uma coisa também que eu quero falar, que muitas vezes aquele pai, aquela mãe se separou, casou de novo, e aí tem o padrasto. O padrasto também, ele é uma figura de um homem, a figura do pai. Então, às vezes, a mãe ficou viúva, casou de novo. Então, o padrasto também exerce esse papel. Então, se o pai ou o padrasto ele abusou daquela criança e aquilo distorceu a identidade dela, quando ela crescer, Satanás vai cochichar assim no ouvido dela: homem não é bom o suficiente. Então, no caso, é a mulher. Na hora que eu vou procurar um marido, porque a moça, a mulher, ela se espelha no pai quando ela vai escolher um marido, né? Quando ela vai se relacionar com um homem para casar. Então, aquela moça fala assim, Satanás cochicha assim e diz: olha, homem não é bom. Então, ele sempre fala na primeira pessoa, né? Então, eu não vou querer um homem para casar. Eu vou procurar uma moça, uma mulher, porque ela é sensível como eu, ela vai me entender. Isso é Satanás falando para você na primeira pessoa, para você achar que isso é coisa da tua cabeça. Ou então, o homem, o moço fala: pai não é bom, eu não quero ser homem, eu quero me tornar uma mulher. Eu quero me transformar numa mulher. Então essa é uma das causas da distorção da identidade. Outra causa da distorção da identidade são os vícios. Infelizmente, muitas pessoas não têm coragem de falar, de se expressar, de ter atitudes e comportamentos sãos. Então, eles acabam entrando nas drogas, na bebida, né, em várias outras formas de vício. Para quê? Para ter coragem, para se autoafirmar, né? Então, o vício é uma das formas também
de distorção de identidade. E é uma prisão muito difícil da pessoa se libertar. Tanto quanto o homossexualismo. Terceiro, prostituição. Muitas mulheres e muitos homens que tiveram esse problema vão procurar nos seus relacionamentos afetivos aquele abraço que ele nunca teve, aquela afirmação que ela nunca teve. E vocês acham que vão encontrar? Não. Não. Por quê? Porque os relacionamentos afetivos, eles não foram criados para fechar essa brecha, né? Então, assim, tem muitas mulheres que se relacionam com homens muito mais velhos que elas. E o contrário também é verdadeiro. Muitos homens que querem se relacionar com mulheres muito mais velhas. Então, por quê? Aquela mulher fala, eu gosto de homem mais velho porque o homem mais velho me traz segurança, me traz proteção. Então, queridos, tudo que foge do equilíbrio não é saudável emocionalmente. E quando essa moça ou quando esse moço não encontra nos braços do namorado, do cônjuge, o que vai acontecer? O vazio vai voltar. E aí, o que ele vai querer fazer? Vou trocar. E troca, e troca, e troca, e troca, e vai se prostituindo. Porque a prostituição na palavra de Deus não é só quem vende o corpo por dinheiro, não. A prostituição na palavra de Deus é a troca de parceiros, né? Isso é se prostituir. Eu também quero falar de causas espirituais de falhas com a mãe. Também pode comprometer o relacionamento. Quando uma mãe falha, isso é num percentual bem menor, mas pode acontecer. Quando aquela mãe não cumpriu os seus papéis, o filho ele pode ter dificuldade, por exemplo, para ter relacionamento com o Espírito Santo. Ele pode ter dificuldade para receber o Espírito Santo. E isso também é inconsciente, né? Mas a maior distorção de identidade vem com as falhas do pai. Da mãe também, mas num percentual bem menor. E eu quero, nesse momento, eu gostaria de fazer uma ministração com aquelas pessoas que se identificaram com essa palavra. Aquelas pessoas que sofreram qualquer tipo de abuso, com aquelas pessoas que foram abandonadas, aquelas pessoas que foram injustiçadas pelo pai, pela mãe, ou de repente por padrasto, madrasta. Se você se identificou com essa palavra, se o Espírito Santo de Deus te trouxe à memória algum fato que aconteceu, hoje o Senhor quer tirar você desse lugar. O Senhor quer tirar você do lugar de abuso, do lugar de injustiça, do lugar da vergonha, do lugar do medo, do lugar da insegurança. O Senhor quer tirar você desse lugar. O Senhor quer tirar você dessa prisão emocional. Então, eu vou convidar, presta atenção, como que nós vamos fazer essa ministração. Eu vou convidar você que se identificou com essa palavra, eu vou convidar você para vir para frente. E eu quero que você dê uma distância do seu irmão. Por quê? Porque eu vou ministrar para vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus falar ao meu coração, ao meu espírito. E a hora que eu te falar, em nome de Jesus, eu te tiro daquele lugar. Você vai, profeticamente, você vai dar um passo, um pulo. Se você está aqui,
você vai fazer isso. Você vai sair desse lugar. E eu creio que isso vai ser libertador para você. Então não tenha vergonha. Não fique intimidado. Não se preocupe com o que o outro vai pensar de você. Se preocupe, querido, com aquilo que Deus vai pensar de você. Se preocupe com a sua vida. Se você está vivendo algum cativeiro, às vezes não é nem um caso extremo desses que eu estou falando, mas às vezes você tem um medo que te paralisa. Às vezes você tem uma insegurança que também compromete a sua vida. Às vezes você não consegue romper. Às vezes você não consegue se relacionar afetivamente. Então, eu não sei o que se passa com você, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus sabe, e Ele quer te tirar desse lugar nessa noite. Então, queridos, não se intimidem. Venham para frente, nesse ato de fé. Queridos, eu tenho certeza que tem mais gente. Eu tenho certeza que tem mais gente. Mas a nossa vida é feita de escolhas. Então, e as escolhas vão determinando, né, o nosso destino, o nosso caminhar. Eu sei que tem mais gente. E o Senhor nessa noite fala para você vir. Para você quebrar o orgulho. Queridos, o orgulho não nos leva em lugar nenhum. Quando eu estava no meu processo de cura, todo apelo que algum ministro fazia, eu não estava nem aí para quem estava do meu lado. Eu não me preocupava com a minha reputação. É isso. Muitas pessoas estão preocupadas com as suas reputações. Queridos, não se preocupe com a sua reputação. Se preocupe com a vida abundante que o Senhor tem para você. É muito melhor. Tem mais alguém? Ok. Se não tem ninguém, se não tem nenhuma pessoa mais além dessas duas, eu vou ministrar. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Porque é o Senhor que está aqui. E o Senhor nos convence de todas as coisas, Pai. Queridos, tem mais alguém? Então eu vou começar a ministrar. Queridos, nessa noite, o Senhor manda eu te dizer que Ele estava exatamente naquele lugar quando você sofreu aquele abuso. Você questionou Ele a sua vida inteira, perguntando onde Ele estava. Mas nessa noite Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele estava ali. Ele estava ali, Ele viu o seu sofrimento, Ele chorou junto com você. Mas hoje, Ele te trouxe aqui para curar as feridas da sua alma. Hoje, Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele viu quando você foi rejeitado. Ele assistiu. Ele ouviu as palavras que falaram que você não era bem-vindo ou que você não era bem-vinda. Mas Ele te fala nessa noite que ainda que uma mãe abandone o seu filho, Ele jamais te abandonou e Ele jamais vai te abandonar. É por isso que Ele te trouxe aqui, porque Ele quer mudar a tua história. Ele diz para você que Ele viu todas as injustiças que você sofreu, todas as dores, mas
nessa noite, Ele quer tirar você desse lugar. Ele também assistiu às vezes que você se sentiu abandonado, às vezes que as palavras que liberaram sobre a sua vida não foram palavras de encorajamento, mas foram palavras de críticas, foram palavras querendo te diminuir. Mas Ele está aqui e Ele quer tirar você desse lugar. Ele quer tirar você desse medo, dessa insegurança que você sente. Por isso, queridos, nessa hora, na autoridade e no poder que é no nome de Jesus, nesse nome, nessa autoridade que é absoluta, a autoridade no poder que é no nome de Jesus, eu tiro vocês desse lugar, eu tiro vocês da rejeição, do abandono, da vergonha, da injustiça, da molestação, em nome de Jesus. E o Senhor leva vocês para um novo patamar. O Senhor leva vocês para um outro lugar, que é um lugar mais espaçoso, que é um lugar de paz, é um lugar de prosperidade. Sai agora desse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, pode sair desse lugar. Pode sair, não tenha vergonha não. Sai desse lugar. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu espero que vocês tenham sido muito abençoados com essa palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.